Santo Agostinho escreveu uma obra chamada Verdadeira Religião, De Vera Religione, né? É interessante nessa obra, muitas coisas que ele coloca ali, é lógico, no contexto dele, na época dele, mas tem muito a ver com o que nós vivemos hoje, né? Ou seja, ele coloca bem isso, ou seja, chega um momento que o ser humano vai contemplando o universo, vai contemplando o mundo, né? E ele vai vendo essa beleza do mundo, a ordem presente no mundo, só que em vez dele adorar ao Criador da natureza, ele começa a adorar a natureza. Uhum. Ele fica vislumbrado com a beleza que se manifesta na natureza, só que ele não consegue, por vários motivos, entender que aquela beleza é um reflexo de uma beleza maior. E aí, ou seja, o espírito de idolatria se estabelece ali, porque ele começa a adorar a natureza. Uhum. E aí os astros, e Agostinho vai mostrando o processo, ele diz, e o ápice disso é quando o ser humano começa a adorar a si mesmo. Porque aí tem aqueles que dão o segundo passo, porque aí eles começam a entender, pô, a natureza é isso, a natureza tem não sei o quê, eu percebo tudo isso. Mas por que eu percebo isso? Porque eu tenho uma alma também. Uma alma que tem inteligência, uma alma que pensa, uma alma que analisa. E aí ele começa a ficar embasbacado com si mesmo. Consigo mesmo, né? Ou seja, a minha alma, a minha potência, o meu poder. E aí começa a adorar a si próprio. Então, quer dizer, eu começo adorando a planta, o astro, e termino adorando a minha alma. Então não é um a si problema mesmo. novo isso. Não é um problema, é isso que eu estou dizendo. Agora, qual é a origem? Essa é a grande questão. E me parece que aí o ponto central é esse. Ou seja, por que no mundo moderno e contemporâneo, de uma certa forma, você tem esse neopaganismo, né? Ou essa idolatria que vem, né? Pode ver, a gente não fala mais de criação, nós falamos de natureza, nós falamos de ecologia. Não se usa o termo criação. Sim. Né? Mesmo na igreja, infelizmente. Mesmo Não, na e pior, quando usa pejorativamente, que é o criacionismo. Enfim, aí entram todos os problemas do evolucionismo. Mas o grande ponto é que nós não podemos esquecer que a partir do século XVIII é feita uma crítica muito forte. E aí é um outro paradoxo interessante. Veja como a coisa é pendular, né? Quando você exalta demais a razão, com a sua capacidade, com o seu poder, qual é a reação? É o irracionalismo. Então, quando se exalta demais e em Deus a razão, isso acaba levando ao outro extremo, porque aí eu começo a adorar outras coisas. Eu caio no sentimento, não do Schleiermacher lá, mas do sentimento no sentido do esoterismo, da magia, da feitiçaria, entendeu? Da crendice, do da ocultismo superstição, em geral. do ocultismo em geral. Porque eu saio daqui, é aquela história, eu não deixo de ser um ser religioso. Só que em vez de eu canalizar isso de uma maneira racional, eu vou cair numa confusão, numa vivência onde eu vou viver o mistério de uma maneira extremamente confusa. Você entendeu? E aí mistura tudo com tudo. Então você vê, historicamente isso aconteceu. Isso sempre foi assim. E o grande problema é que o segundo ponto é a crítica muito forte à dimensão metafísica da razão. Ou seja, na medida em que se exaltou demais, né, a razão tecnológica, né, pode ver na nossa época, é interessante esse paradoxo. A ciência, a razão, é muito boa para quê? Para fazer celular, para construir casa, para fazer foguete, para inventar remédio, entendeu? Só que aí você chega e fala, não, mas a razão pode discutir a questão de Deus? Não. Isso não. Ou seja, a dimensão metafísica especulativa... É mutilada. Ela é totalmente mutilada. E isso já aconteceu a partir do século XVIII. Então você pega lá a questão do Kant, enfim, tem lá, lógico, as razões porque ele fez isso, mas você pega o criticismo kantiano, o positivismo do século XIX e outras correntes, vão limitar cada vez mais essa razão metafísica ou essa dimensão especulativa da razão, gerando o quê? Um sentimento cético, um ceticismo muito forte. Em outras palavras, a razão humana não tem competência para falar sobre esse assunto. Se a razão humana não tem, sobrou o quê? Então veja que você muda até o conceito de fé, porque do ponto de vista cristão, se você pegar, por isso que quando o Bento XVI uma vez falou que, né, tal coisa tem crença, mas não tem fé, foi um rebuliço. Né? Mas o que ele queria dizer é isso, ou seja, a fé no sentido católico é um ato da inteligência movido pela vontade, uma vontade movida pela graça. Isso é fé. Crença é outra coisa. Superstição é outra coisa, são dois conceitos distintos. Mas enfim, acabaram com o velhinho lá. Então, o grande ponto, quer dizer, você tem um problema aqui, você entendeu? Aonde o que sobra para a religião? Foi o que eu falei. Essa coisa, esfacelamento, cada cultura tem a sua, cada pessoa tem o seu,
e o importante é a vivência, né? Tanto que hoje eu diria, eu não concordo, mas eu diria que a maioria, por exemplo, dos católicos e protestantes, pessoas, se você perguntar, o mesmo de outras religiões, budista, por que você faz parte desse grupo? Por que você frequenta tal lugar? Vai dar para contar no dedo quem chegar e dizer assim, não, eu vou em tal lugar, eu frequento tal lugar, porque no meu entendimento ali a verdade está melhor. A verdade está presente. Eu vejo ali a verdade. Sim. A maioria não vai dizer isso. A maioria vai dizer, porque eu me sinto bem. É isso aí. Que é legal, eu tenho paz, tem um pessoal lá muito legal. Eu me identifico, às vezes até eu me diluo. Eu me identifico. Até se sente... O padre é muito acolhedor, o pastor... Não, e às vezes ela se não sente... me cobra muito, tem isso também. Ela não me cobra muito. Ele me aceita como eu sou. Entendeu? A pior coisa que uma religião pode fazer por você é te aceitar como você é, né? Não, veja bem. Eu acho que você pode até aceitar, eu não diria como o outro é. Mas eu acho que como cristão, eu tenho que acolher o outro na situação que ele se encontra. Acolher sim. Né? Não, é mesmo aceitar. Eu aceito o outro na condição que ele se encontre. Mas isso não quer dizer que eu não possa propor um caminho, né? Que aí ele vai... Mas é engraçado, mas às vezes tem até o oposto disso. Não, eu vou lá porque o cara acaba comigo e fala umas verdades na minha cara. É difícil, esse é bem mais difícil. Não, mas e às vezes o cara... Fala o seguinte, porque a gente chegou nesse estágio, né, dessa corrente que quer diminuir o ser humano e a coisa está tão baixa que agora o problema é a linguagem. Sim. Esse é o grande problema, que é o ataque à linguagem, que é o ataque de agora, assim, que aí, se a gente perder isso, aí não tem nem como comunicar, né? É que a questão aí volta lá para trás de novo, né? Coisa do pós-estruturalismo, enfim, o próprio Foucault e outros autores, né? Mas no Wittgenstein, a ideia de que a linguagem veicula poder. Então, se de fato há uma íntima relação de poder e linguagem, eu preciso do politicamente correto, eu preciso da revolução linguística para eu quebrar padrões de poder. E se eu acredito nisso, eu só vejo a linguagem por aí e todas as outras dimensões são negadas, então acabou. Aí a briga vai ficar feia mesmo. Por isso que é essa neurose que a gente vê hoje. Entendeu? Porque parte do pressuposto de que, no fundo, a linguagem é veiculação de poder, de status quo. Então eu tenho que mudar. E é aquilo que, por exemplo, você pega essa transformação da linguagem neutra, tudo vem daquilo que o Wittgenstein fala, né? Sim. Os limites da minha linguagem denotam os limites do meu mundo. Sim. E aí você acaba com tudo, né?